O fogo do passado. O vento zunia entre as rochas do Monte Carmelo, como se o próprio céu respirasse em expectativa. A multidão estava reunida, olhos fixos no homem solitário que permanecia diante de um altar feito de pedras. Ele, Elias, ergueu os braços ao céu, a voz ecoando em uma oração fervorosa. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo. Responde-me, ó Senhor, para que este povo saiba que Tu és Deus e que estás trazendo o coração deles de volta para Ti. Havia um silêncio tenso. O sol queimava o cenário, refletindo nas faces suadas e desconfiadas da multidão. O altar, molhado com água despejada para impossibilitar qualquer truque, parecia uma afronta à lógica. De repente o fogo desceu. Não como uma chama comum, mas como uma torrente incandescente que devorou o sacrifício, as pedras e até a água ao redor. Gritos de assombro e temor ecoaram pelo vale. O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! Clamavam as vozes da multidão, ecoando em uníssono. Elias permaneceu ali, imóvel, os olhos fixos no céu, enquanto o eco das vozes diminuía. O fogo podia ter desaparecido, mas algo permanecia. Um chamado invisível, um eco que atravessava os séculos. Daniel acordou sobressaltado. Suas mãos tremiam e seu peito subia e descia como se tivesse acabado de correr uma maratona. Ele olhou ao redor, reconhecendo as paredes simples de seu quarto. O calor daquele sonho ainda estava vivo, como se tivesse realmente sentido o fogo tocar sua pele. A mesma voz que ouvira no sonho ecoava em sua mente. O fogo é a resposta para os corações sedentos, mas quem carregá-lo-á agora? Daniel fechou os olhos tentando acalmar-se. Mas ele sabia, no fundo de sua alma, que aquela não era apenas uma visão qualquer. Era um chamado, o chamar do deserto. Daniel não dormiu mais naquela noite. As palavras de Elias ecoavam em sua mente como trovões distantes. Ele sabia que a visão não era apenas fruto de sua imaginação. Era um chamado divino. Pela manhã, enquanto o sol ainda despontava no horizonte, ele deixou a vila e se dirigiu ao deserto. Precisava de solitude para ouvir com clareza. O deserto era um mar de areia sem fim, cortado apenas por formações rochosas que pareciam erguer-se como sentinelas solitárias. Daniel caminhou por horas, o calor crescendo a cada passo, até que encontrou uma pequena caverna escondida entre as pedras. Ali, ele se ajoelhou, as mãos erguidas aos céus. Senhor, estou aqui. Fala comigo. Mostra-me o que devo fazer. O silêncio era absoluto, mas, em seu coração, algo começou a mudar. Ele sentiu uma paz profunda, como se estivesse sendo envolvido por um manto invisível. E então veio a voz, suave e clara. Reúna o povo. Mostre-lhes que eu ainda sou Deus. Daniel abriu os olhos, a respiração acelerada. Ele sabia que não seria fácil, mas não tinha mais dúvidas. Voltou para a vila com uma determinação renovada. Ao chegar, convocou uma reunião na praça central. Era hora de agir. Aprovação. A praça estava cheia. Pela primeira vez em meses, quase todos os moradores da vila haviam comparecido. Havia murmúrios de curiosidade e ceticismo, enquanto Daniel subia em uma pequena plataforma improvisada. Meus irmãos, ele começou, sua voz firme. Vivemos em tempos de seca, tanto na terra quanto em nossos corações. Mas eu lhes digo, Deus não nos esqueceu. Ele quer trazer vida a este vale seco. José, o fazendeiro, interrompeu, cruzando os braços. Palavras bonitas, pastor, mas palavras não enchem os nossos celeiros. Daniel assentiu, mantendo a calma. Você está certo, José. É por isso que proponho uma prova. Amanhã, ao meio-dia, vamos nos reunir aqui novamente. Construiremos 2 altares, um para nosso Deus e outro para qualquer outro que queiram invocar.
e veremos qual altar será consumido pelo fogo." A multidão murmurou em surpresa. Alguns pareciam empolgados, outros desconfiados, mas ninguém recusou. Eles estavam famintos por um sinal, algo que restaurasse a esperança, o fogo que desce. No dia seguinte, a vila estava reunida mais uma vez. 2 altares haviam sido erguidos no centro da praça. Um grupo de moradores, liderados por José, ofereceu orações e cantos a deuses antigos que seus antepassados haviam adorado. Por horas, clamaram sem resposta. Quando chegou a vez de Daniel, ele se ajoelhou diante de seu altar, que também estava molhado com baldes de água, e orou: "Ó Senhor, Deus de nossos pais, que este povo veja hoje que Tu és o verdadeiro Deus. Responde-me, para que saibam que estás trazendo seus corações de volta." Por um instante, tudo ficou em silêncio. Então, como se o próprio céu tivesse se aberto, uma coluna de fogo desceu sobre o altar, consumindo não apenas a oferta, mas também as pedras e a água ao redor. A multidão caiu de joelhos gritando: "O Senhor é Deus! O Senhor é Deus!" José permaneceu em silêncio, seus olhos fixos nas cinzas fumegantes do altar. Algo dentro dele havia mudado. Restauração. Os dias seguintes foram marcados por uma transformação na vila. Os moradores se uniram para reconstruir as plantações, compartilhar recursos e cuidar uns dos outros. José, antes ganancioso, tornou-se um dos mais generosos, oferecendo suas terras para cultivo comunitário. Daniel sentiu uma profunda gratidão. Ele sabia que o verdadeiro milagre não era apenas o fogo que desceu do céu, mas o renascimento da fé e da unidade na comunidade. E enquanto observava o sol se pôr sobre o vale, ele ouviu novamente a voz, suave e satisfeita: "Bem feito, meu servo. O vale seco agora floresce." E assim, Daniel compreendeu que o legado de Elias não era apenas sobre milagres, mas sobre coragem e obediência ao chamado divino, mesmo em tempos de desesperança. Se você gostou, por favor, se inscreva em nosso canal. Deixa o like para ajudar em nosso crescimento. Compartilhe essa história em seus grupos familiares ou de amigos, comenta e ative o sininho de notificações. Até o próximo vídeo.